Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num tema central para qualquer pessoa ligada à educação, a pedagogia diferenciada. E o ponto de partida é simples, mas ao mesmo tempo um desafio gigante. É que não há duas salas de aula iguais porque não há dois alunos iguais. O grande objetivo desta abordagem é precisamente esse: como é que se lida com a enorme diversidade que temos dentro de cada turma. Então, para começar, vamos pôr as coisas em perspectiva. Vamos olhar para o problema de base, aquele que qualquer professor, qualquer educador conhece bem. É um desafio que, no fundo, nasce da própria ideia de termos escolas para todos. Pronto, é esta a pergunta de 1 milhão de euros, não é? Como é que se ensina, ao mesmo tempo, uma turma com, 30 alunos, todos diferentes? Como é que um único professor consegue dar resposta a dezenas de miúdos, cada um com o seu ritmo, os seus interesses, as suas próprias dificuldades? É precisamente aqui que entra a pedagogia diferenciada, como uma tentativa de resposta. E olhem, esta diversidade não é só uma impressão, é um facto mais do que estudado. Já em 1971, reparem bem, o pedagogo Robert Burns listou isto que estamos a ver. E o que é fascinante nisto tudo é que basicamente desmonta por completo a ideia de que existe um aluno médio. Não existe. A heterogeneidade, a diferença, não é a exceção na sala de aula, é a regra. Bem, perante esta realidade há basicamente dois caminhos. O caminho tradicional, o do tamanho único, que é dar o mesmo a todos e esperar que sirva. O problema é que, inevitavelmente, uns ficam para trás e outros ficam aborrecidos, sem desafios. A pedagogia diferenciada, por outro lado, vira isto ao contrário. É uma mudança total de perspectiva. A ideia não é que o aluno se molde à escola, mas sim que a escola se consiga moldar ao aluno. E pronto, essa adaptação, essa capacidade de se moldar, tem um nome: diferenciação. É a resposta que muitos educadores e investigadores têm vindo a construir já desde os anos 70 para tentar criar uma escola que seja, ao mesmo tempo, mais justa e mais eficaz para todos. Então, vamos lá ver bem o que isto quer dizer. O ponto-chave aqui é que diferenciar não é de todo baixar as expectativas ou facilitar as coisas. Pelo contrário, é multiplicar os caminhos para que todos cheguem ao mesmo destino, um destino ambicioso. Ou seja, flexibilidade nos métodos, mas rigor e ambição nos objetivos. Isso não se mexe. E olhem, Carol Ann Tomlinson, que é talvez o grande nome nesta área, diz uma coisa muito importante. Ela diz que isto é, antes de mais, uma filosofia, uma maneira de pensar. É uma forma de olhar para cada aluno na sala e perguntar: ok, o que é que este aluno precisa de mim hoje para conseguir aprender? É uma mudança de chip, mesmo. Ok, tudo isto soa muito bem na teoria, mas na prática, como é que se faz? Como é que se diferencia? A teoria diz-nos que há 4 grandes áreas, 4 eixos principais onde um professor pode atuar. E são estes os chamados 4 pilares da diferenciação: os conteúdos, os processos, os produtos e as estruturas. Gosto de pensar nisto como se fossem 4 botões numa mesa de mistura. São os controlos que um professor pode ajustar para personalizar a experiência de aprendizagem. Vamos ao primeiro botão: os conteúdos. Atenção, isto não é ensinar coisas diferentes a alunos diferentes. A matéria é a mesma para todos. O que muda é a forma de aceder a essa matéria. É como dar chaves diferentes para a mesma porta. Por exemplo, para aprender sobre um dado período histórico, uns podem ler um texto mais complexo, outros um texto mais simples, outros podem ver um documentário em vídeo. O conteúdo é o mesmo, a porta de entrada é que varia. Depois, o segundo pilar, os processos. Aqui já estamos a falar do como. Como é que os alunos vão trabalhar aquela informação? E, mais uma vez, não há uma resposta única. Há alunos que precisam de silêncio e de trabalhar sozinhos para se concentrarem. Outros, pelo contrário, aprendem muito mais se puderem discutir as ideias num pequeno grupo. A ideia é permitir estas diferentes formas de trabalhar. A seguir, o terceiro pilar, os produtos. E este é fantástico porque mostra bem a flexibilidade disto tudo. Pensem bem, porque é que a forma de mostrar o que se aprendeu tem de ser sempre a mesma para todos, normalmente um teste escrito? Não tem de ser. Um aluno pode mostrar que percebeu um livro, escrevendo um ensaio, claro, mas outro pode fazê-lo criando um vídeo, um podcast ou até participando num debate. O que importa é demonstrar o conhecimento, não o formato. E por fim, o quarto pilar, as estruturas. Isto é sobre o próprio ambiente da sala de aula, o espaço e o tempo. Em vez daquela imagem clássica das carteiras em filas, podemos ter uma sala muito mais flexível, com zonas para trabalho em grupo, outras para trabalho individual e silencioso, e estas configurações podem mudar de dia para dia ou até de hora para hora, dependendo da tarefa. Claro que, se mudarmos a forma de ensinar, temos de mudar a forma de avaliar. É inevitável. Numa sala de aula diferenciada, a avaliação já não pode ser só aquele momento final, tipo julgamento para dar uma nota. Tem de ser muito mais do que isso. Tem de ser uma bússola, uma ferramenta que nos guia ao longo de todo o caminho.
Mas, atenção, seria ingênuo pensar que este caminho é fácil ou que não tem perigos. Pelo contrário, uma diferenciação mal feita pode ter um efeito perverso. Em vez de reduzir as desigualdades, pode acabar por aumentá-las. E há dois investigadores, Baltier e Goigoco, que nos alertaram para dois riscos muito concretos. O primeiro é o que eles chamam de sobreajustamento. Basicamente, é simplificar tanto as tarefas para os alunos com mais dificuldades que, na prática, estamos a impedir que eles aprendam de verdade. Estamos a baixar a fasquia. O segundo risco é o subajustamento. É o oposto, dar tarefas tão abertas, tão vagas, que só os alunos que já sabem jogar o jogo da escola é que se safam. Os outros ficam perdidos. O paradoxo é este, e é brutal. Uma diferenciação mal pensada, em vez de ser uma ferramenta de inclusão, pode tornar-se numa máquina de criar rótulos e de reforçar as desigualdades que já existem. Em vez de construir pontes entre os alunos, acaba por construir muros e limitar o potencial de cada um. Então, chegados aqui, a pergunta é inevitável. O que é que isto tudo significa? O que é que a pedagogia diferenciada representa, afinal, para o futuro da educação? Acho que a resposta é que isto é muito mais do que uma caixa de ferramentas ou um conjunto de técnicas pedagógicas. É, no fundo, uma filosofia. É uma posição quase política sobre a educação. É acreditar e agir de acordo com essa crença de que todos os alunos podem aprender sem exceção, desde que lhes sejam dadas as condições certas para isso. E para terminar, há uma metáfora de um autor chamado Levi que eu acho absolutamente perfeita para isto. Ele diz que ensinar é como pintar um quadro. Primeiro, o professor usa o pincel grosso, a trave mestra, a base que é comum para toda a turma. Mas depois vem o trabalho de detalhe, com o pincel fino, o apoio individualizado para garantir que o resultado final é uma obra rica e completa para todos. O quadro é o mesmo, mas as pinceladas não têm de ser. E por isso terminamos com esta provocação. Será a pedagogia diferenciada o maior e mais complexo desafio da educação dos nossos dias? Um ideal quase impossível de atingir? Ou será que, apesar de todos os riscos e dificuldades, é a verdadeira luz, o único caminho que temos para construir uma escola que seja, de facto, para todos? É uma questão que vale a pena pensar.